Olá, galerinha do oitavo ano, passando aqui para mais um encontro digital. E hoje faremos a correção da atividade enviada semana passada, atividade de interpretação, né, sobre o gênero fanfic. O texto intitulado Alone, né, inicia a interpretação com a seguinte pergunta: a moça da foto ilustrativo é uma das personagens dos filmes e narradora dessa fanfic. Quem é ela? Então a resposta correta é Alone. Alone ela dá nome ao texto e também é a narradora personagem, né? Ela quem participa dessa história, narrando. Na segunda questão, observa-se a relação do título com a imagem, né, que o representa, e a pergunta é a seguinte: nessa mesma imagem está o título da fanfic, Alone. Você sabe o que essa palavra significa? Por que esse título foi atribuído à fanfic? Então, a resposta correta é: alone é um termo em inglês, né, que quer dizer sozinho, e ele é atribuído à fanfic, pois a personagem vive sozinha com seu filho em uma ilha. A terceira e quarta questão, elas são complementares, né? Então, após ler o trecho, diz assim: eu estava ali há anos, meu filho surpreendentemente faria 10 anos amanhã. Isso significava que seu pai viria e passaria um dia inteiro conosco. Aí ele pergunta: com base no texto e nos conhecimentos do filme, responda: quem viria após 10 anos? Então, a resposta correta era Will, né, o esposo de Alone, o pai de Henry, que estava há algum tempo desaparecido. E a letra B pergunta: por que ele passaria apenas um dia? Porque era um capitão do holandês voador, né, um navio, e sempre vivia em alto mar. Né, ele estava sempre viajando distante da família. A última questão, ela diz assim: ela nos faz, na verdade, refletir sobre o enredo da história, né, entre o mundo ficcional e esse enredo que ela descreve aí na sua história. E aí ele pergunta: qual seria o possível sentido para o trecho A Mulher que Possuía o Coração de Will Turner? Na verdade, a resposta é aquela que tinha o seu amor, né, que vivia unicamente à sua espera e em seu nome. Na letra B pergunta: o que a narradora quis dizer com possuir o coração, literalmente? É como se ela o amasse tanto a ponto de entregar o seu coração, ou também, né, no sentido mais assustador e ficcional, ele teria arrancado o seu coração. Essa história ela nos faz viajar, né, pelo mundo ficcional, e às vezes a gente imagina a Alone contando uma história como se tivesse vivendo uma realidade solitária numa ilha, mas ao mesmo tempo como se ela tivesse seu amor ali só em forma de um coração que ela arrancou dele. Então é uma história assim um pouco sinistra, né, que traz várias interpretações. Para a nossa atividade dessa semana, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a introdução dos textos. Na verdade, essa é uma dificuldade que a maioria dos alunos trazem, né, na hora de produzir, né, dizendo que não conseguem iniciar um texto, não sabem como começar. Essa é uma grande dificuldade. Mas para que a gente perceba, né, as dicas para essa introdução, para esse início, a gente tem que entender que nós precisamos ter um bom vocabulário, né, para que sejamos bons escritores. Então, temos que ter um vocabulário amplo, que nos permita várias formas de dialogar dentro do texto, e isso a gente só consegue lendo bastante. Quanto mais a gente lê, mais autonomia para escrever a gente desenvolve, porque a gente conhece o significado das palavras e a gente sabe como empregá-los no momento certo, na hora certa dentro do texto, para que o nosso texto não perca o sentido. Então, é imprescindível a leitura, né, porque nos faz pensar, né, de que forma nós podemos encaixar as palavras ali dentro daquilo que estamos escrevendo. Outra coisa que nós precisamos entender é qual o tema que está sendo proposto no texto. O que é que vai ser discutido? Né? Qual o caminho que nós vamos seguir? A gente precisa estar atento,
né, sobre essa questão do tema, e é necessário que a gente leia a proposta textual, né, quando nos oferecem uma escrita, para que a gente possa compreender o que é que está sendo pedido ali, qual é o assunto que vai ser discutido. Se a gente for falar de um texto narrativo como uma fanfic, nós precisamos identificar qual é o tema movedor, né, norteador daquele texto. Um exemplo disso é o texto Alone, aí, que a gente leu, a fanfic que a gente leu a semana passada, que nos trazia essa ideia de discutir a solidão, né? De pensar que a personagem ela vivia sozinha numa ilha e conseguia resolver seus conflitos internos solitariamente. Após entender o tema, nós precisamos deixar claro também qual é a tese que nós vamos defender dentro do nosso texto. Né? Mas, afinal, né, o que é tese? Então, a tese ela é o ponto de vista, né, a opinião acerca do que será defendido ao longo de toda a redação. Então, de que forma você vai se posicionar em relação àquele assunto que vai ser discutido? Você vai ser a favor? Você vai ser contra? Né? E a partir dessa decisão aí, a gente precisa entender quais são as ideias que a gente vai desenvolver e os argumentos que a gente vai defender. Então, uma boa tese, ela deve ser clara, objetiva e impessoal. Quando eu digo impessoal, aí estou falando no sentido do texto dissertativo argumentativo. Se nós formos falar, por exemplo, num texto narrativo, ele pode ser pessoal também, né? Nós podemos utilizar a primeira pessoa, porque o narrador ele pode ser observador ou pode ser personagem. Mas isso para o texto narrativo apenas, né? Se a gente for discutir o texto dissertativo argumentativo, ele tem que ser impessoal mesmo. Outra coisa que a gente precisa evitar dentro dos nossos textos são as expressões clichês, né? Aquelas expressões prontas que geram senso comum, que todo mundo usa, né? E que geralmente as pessoas sempre iniciam seus textos com elas, como, por exemplo, hoje em dia, sabe-se que, há muito tempo atrás, a população precisa se conscientizar, desde os primórdios da humanidade, e tantas outras, né, que a gente conhece aí, que as pessoas sempre utilizam para começar o texto. Então, a gente precisa fugir disso para que o nosso texto ele não tenha essa ideia de que a gente está ali partindo do senso comum. Nós temos que ser diferenciados, nosso texto tem que fugir desses padrões, né, que se criou aí ao longo do tempo e ser um texto criativo, que chame mesmo a atenção de quem está lendo. Então, para uma boa introdução, nós temos que apresentar o nosso tema, né, qual é o assunto que nós estamos discutindo ali. Se for um texto narrativo, temos que trazer a apresentação dos personagens, né, mostrar para as pessoas quem é que vai fazer parte da sua história. Né? Nós temos que defender nossa tese, né, nossa opinião sobre o assunto, se posicionar de uma forma só do início ao fim do texto, através dos argumentos. E também, se for um texto narrativo, nós temos que contextualizar o cenário, né, mostrar quando acontece a história, onde acontece. E também, né, se tratando ainda de um texto de opinião, trazer brevemente os argumentos, né, de forma bem rápida mesmo, porque, na verdade, o desenvolvimento de argumentos ele vai aparecer só nos parágrafos seguintes, né, no desenvolvimento do texto. Então, essas foram as minhas dicas de hoje para uma boa produção, né, para uma introdução de qualidade. E o que eu trago para vocês aqui como desafio é a produção mesmo. Então, vamos produzir.